o Galo ganhou, Galo ganhou. Galo dá um tempo, hein? Alô, zona do rebaixamento. Tchau, obrigado. O Galo chega à 14ª colocação, 28 pontos, empurrando agora Internacional e Santos. Lembrando que o Internacional hoje empatou com o Juventude por 1-1, então o Galo ganha a posição do Colorado Gaúcho, tem os mesmos 28 pontos, mas fica no critério de desempate à frente. E o Santos, hein, que amanhã pega o Bragantino, também fica atrás do Atlético. Juventude é o 17º colocado, Vitória é o 18º, Fortaleza 19º, Sport Recife o 14º colocado. É o pós-jogo da Itatiaia, 7K. E o melhor em campo, Galo ganhou, Galo ganhou. Edu Panzi para a Prefeitura de Nova Lima, comentarista Itatiaia. Edu Panzi, seu voto de melhor em campo. Olha, Thiago, hoje esse prêmio poderia ser dividido entre muitos jogadores do Atlético. Um primeiro tempo muito bom do Galo, no 11 contra 11, foi melhor que o Mirassol. Primeiro tempo muito bom do Igor Gomes, do Biel, partidaça do Rony, do Vitor Hugo, do Caio Paulista novamente. Aí veio o segundo tempo da superação e o jogo se transformou num ataque do Mirassol contra a defesa do Atlético. E para mim apareceu os dois destaques. Vitor Hugo, um monstro no jogo, mas o melhor em campo para mim, ele que já ganhou algumas vezes esse ano. Everson, partidaço fundamental para esses 3 pontos do Atlético, principalmente pelo segundo tempo. É, o Barba, o paredão atleticano Everson, voto do comentarista Edu Panzi. O Cláudio Rezende, o Galo cantou alto. Sim. Finalmente. O Galo voltou a vencer o Brasileiro. Rezendão, seu voto de melhor em campo. Eu vou com Edu Panzi, Everson. Ô, Rubens Júnior, seu voto. Thiago Reis, eu estava atrás do gol e, meu Deus do céu, pegou tudo. Bem posicionado, orientando. Everson, monstro. Além de um grande goleiro, um grande líder, um baita cara, o Everson, goleirão do Galo. Caixa Henrique, seu voto. Galo ganhou, finalmente, hein, Mário? Quem foi o melhor em campo, Caixa? 2 vitórias seguidas, né, Thiago? Eu já estava mal acostumado. Vamos, já tinha esquecido como é que era essa sensação. Bom demais. Everson, acompanha o Panzi aí no voto e de toda a equipe. É isso, Everson, escolhido melhor em campo. O goleirão do Galo, Everson, está eleito o melhor da partida. Caixa, você falava a respeito da sensação de 2 vitórias, né? Se referindo, claro, à vitória da Sul-Americana, dramática, 1-0, não jogando tão bem. Hoje, uma vitória da raça, com a cara do Galo, com muita entrega, terminando com 2 homens a menos e o Galo dando um respiro em relação à zona do rebaixamento. Uma semana, pelo menos até terça-feira, alguns dias de tranquilidade. Vem aí outro confronto direto nessa fuga do Z4, hein, Mário? Se em alguns jogos, Thiago, o Atlético jogou com 1 a mais e não conseguiu vencer, hoje foi o contrário. Ele jogou com 1 a menos desde o final do primeiro tempo, num lance, um absurdo lance do Alonso, tem que ser cobrado pela diretoria, porque prejudicou demais o time do Atlético. O Atlético conseguiu vencer com 1 a menos. O Galo começa bem o jogo, sem Hulk, Arana e Scarpa, mas com muita dedicação de quem entrou. Bernard entrou bem, ele cobrou escanteio pro gol de cabeça do Vitor Hugo. Bem de novo o Vitor Hugo fazendo gol, é o segundo dele de cabeça. Movimentação, triangulação, Caio Paulista entrou bem de novo, com muita vontade esses jogadores que entraram, e o próprio Biel também bem. O Igor Gomes, enquanto esteve em campo, também fez boa partida. A responsabilidade do Alonso ao ser expulso, o Atlético vem para o segundo tempo, vai para cima o Mirassol e o sufoco estava desenhado, e no finalzinho o Galo ainda ficou com 9, porque não conseguia ficar em pé o Júnior Santos. A torcida veio, cantou, empurrou, a torcida sentiu, o time sentiu o bom astral da torcida. O Sampaoli mexeu no time, colocou gente mais descansada para ajudar, porque todo mundo teve que correr dobrado graças ao Alonso. Então o Atlético consegue uma vitória importantíssima de 3 pontos. Tem jogo na terça-feira já, é aqui de novo. Vamos para cima pro Atlético recuperar nesse Brasileirão aí e ir com um astral legal para decisão na Sul-Americana, viu, Thiago? Boa, Caixa, é isso, Mário. É o que tudo indica, funcionou, Edu Panzi.
Nós estamos chegando em outubro quase, né, Thiago? Então, você tem que olhar muito a parte física também. O futebol hoje, aliás, o futebol moderno não é só técnica, né? Tem muito da parte física. Hoje é um jogo muito físico. E o Sampaoli pensou bem uma equipe para enfrentar um adversário que, nesse momento, joga um futebol melhor que o do Atlético, em termos coletivos. Pensou um time mais leve do meio para frente, uma zaga com muita gente para fechar os lados. O Mirassol é um time que joga muito pelo lado, com os seus laterais, então linha de 5, alas bem abertos, um ataque mais leve, uma saída de bola com mais qualidade, tendo o Igor Gomes como um segundo volante. E eu não sei qual foi o jogo que o torcedor que acabou de falar viu, mas o primeiro tempo foi o melhor do Atlético em meses. Em meses, o Atlético não fazia um jogo tão bom como fez hoje no primeiro tempo. Nesse primeiro tempo de hoje, o Atlético, que faz uma temporada muito pior que a do Mirassol, jogou melhor que o Mirassol. Até os 35 minutos do primeiro tempo, o Atlético era melhor, só o Galo tinha criado, vencia por 1-0. E a partir desse momento, o Mirassol, que é um time muito bom, pressionou, ficou mais com a bola, empurrou o Atlético até os 44 minutos, num lance de irresponsabilidade do Júnior Alonso. Numa bola morta na lateral, ele agrediu o adversário e foi corretamente expulso. E num jogo que estava favorável, a melhor atuação do Galo em meses, coletiva e individualmente, um cara coloca tudo a perder, ou quase coloca tudo a perder. A partir daí, o Atlético teve que se viu obrigado a fazer um jogo de muita superação. E o segundo tempo foi de muita superação. Teve atitude dos melhores jogos do Atlético na temporada. E mais uma vez a torcida brilhando na arquibancada, uma promoção, um perfil diferente de público, sinergia. Arquibancada campo, há quanto tempo a gente não via? Então hoje é para comemorar, é para valorizar o que os caras fizeram em campo. No primeiro tempo, bom jogo coletivo e individual. No segundo tempo, muita superação, competitividade, atitude e muita sorte também. Porque num jogo desse, a sorte tem que aparecer. E ela estava sumida pro lado do Atlético. E hoje ela apareceu aqui na Arena MRV. Hoje é dia de comemorar e valorizar, Thiago Reis. Você foi até bastante duro com o Alonso, e eu concordo, né? Juvenil o Alonso, deixar o braço e tal. Mas o Hulk tomou um amarelo no banco, Edu. Peraí também, né, ô Edu Panzi? Pô. Não precisava, né? Não. Aliás, eu não sei. Responsabilidade no banco de reservas. Eu não sei se... mas eu não sei se isso foi algo também. Você tá pendurado, próximo jogo... talvez seja a hora de segurar, você não vai jogar, enfim, mas não deixa de ser uma irresponsabilidade. Por isso que ele tivesse tomado no outro jogo, porque hoje ele não jogou. Então sem dúvida, outro, não faz o menor sentido isso. O Cláudio, segurar ele de novo, né, Thiago? Tem sentido nenhum. O Henrique trouxe um dado outro dia dos números, dos cartões que o Hulk toma. 70%, 80% por reclamação, cara, não faz sentido. E o Cláudio trouxe um dado, né? Segundo jogo seguido do Galo sem tomar gol. Você sabe, Thiago, há quantos jogos o Mirassol vinha em sequência marcando gols? 16 jogos em sequência marcando gols. Hoje seria o 17º, o Mirassol não marcou. O último jogo em que o Mirassol não fez gol foi em 5 de maio, contra o Bragantino, perdeu por 1-0. Então, mais um detalhe, mais algo a ser valorizado, mais um detalhe a ser valorizado por essa noite de superação do Atlético aqui na Arena MRV. Gente, foi uma vitória muito impactante a do Atlético, por tudo que o Atlético não vinha apresentando e hoje deu indícios de que pode apresentar, de melhora. A gente tem que analisar e valorizar muito essa formação que iniciou o jogo. Desses caras, esses 11 iniciais aqui, proporcionaram a melhor atuação do Atlético em meses. E não foi contra time ruim aí da América do Sul, não. Foi contra o Mirassol, que é um dos melhores times da Série A. E a gente falou isso a semana inteira e vem falando isso há meses. Porque dali a pouco ganhou, mas também é o Mirassol, né? É a 4ª derrota do Mirassol no campeonato inteiro. E 2 delas foram para 2 equipes que estão brigando na ponta da tabela pelo título. Flamengo e Cruzeiro. E as 4 fora de casa. É um time que ainda não perdeu como mandante. E esse time jogou 45 mais 10 de acréscimo com 1 a mais. E depois 10 minutos com 2 a mais. E o Atlético não tomou gol. Então tem que valorizar muito e destacar o bom jogo que o Atlético fez no primeiro tempo.
Quando estava 11 contra 11, o Atlético jogou bem. Gente, há quanto tempo eu não falo isso aqui? Nas vitórias que vieram, como a contra o Bolívar, empates e derrotas. Há quanto tempo a gente não fala aqui, olha, o Atlético jogou bem, o Atlético mereceu. Hoje mereceu pelo primeiro tempo bom, em termos de futebol jogado, e pela superação, pela entrega, pela raça que mostrou e pela concentração que mostrou no segundo tempo. Diante do seu comentário, então, Hulk agora é reserva, definitivamente. O Scarpa caiu do time, ou vai ter que voltar com a turma pelo peso, né? Pela qualidade também, mas não estava funcionando. Como é que fica o Galo daqui para frente? O Hulk, repito, não pode jogar na terça-feira, tomou um cartão amarelo infantil, poxa vida, do banco de reservas, num jogo duro como o do Juventude. Mas pensando daqui por diante, essa turma virou banco mesmo, Edu? Não dá para afirmar isso. Não dá para afirmar. O que eu posso afirmar aqui é que os 11 iniciais de hoje fizeram a melhor apresentação do Atlético por 45 minutos em meses. Isso eu posso afirmar. Agora, se o Hulk vai continuar, vai ser titular, no próximo jogo ele não vai ser. Porque ele tomou um cartão amarelo irresponsável no banco por reclamação. Poderia voltar a ser titular num jogo que vai ser diferente do de hoje. Contra o Juventude, provavelmente vai ser um Atlético mais ofensivo, empurrando o adversário. O Juventude é um time que joga com linha baixa. É diferente do Mirassol. O Hulk seria uma ótima alternativa para o jogo contra o Juventude. O Scarpa, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um controle de carga hoje. Ele vinha sendo um dos melhores jogadores do Atlético nos últimos jogos. Uma sequência muito boa de assistências. E ele terminou o jogo. Ele não começou, mas terminou. Então, assim, não é momento para levantar hipótese de quem vai ser titular, quem agora é reserva, não. É valorizar o primeiro tempo bom que o Atlético fez com esses 11, o que não significa que esses 11 a partir de agora são os titulares, porque o próximo jogo tem uma característica diferente do de hoje. Até o time encaixar, quando você tem um time encaixado, aí é esse time contra qualquer adversário. Quando você está tentando encontrar o seu time, como é o Sampaoli, que está em início de trabalho, tem 5 jogos, se eu não estiver enganado, foi o quinto dele hoje, o sexto. Ele está tentando achar, ele está tateando o elenco do Atlético para encontrar uma base. E ele teve algumas respostas contra o Bolívar e teve mais respostas hoje. E aos poucos ele vai montando esse Atlético ideal. Para mim, hoje não existe 11 titulares no time do Atlético. Você tem uma base de Everson, de Lianco, de Vitor Hugo, de Alonso, de Alan Franco. Você pode colocar ali, eu vou colocar ainda o Hulk e o Scarpa. Eu vou colocar uma base de 7 jogadores, com o restante em aberto. E que dentro dessa base de 7 jogadores, alguns desses 7, podem começar um jogo ou outro no banco, a depender da característica do adversário. Não dá para cravar absolutamente nada nesse momento, ainda mais no início de trabalho de um treinador que pegou um time completamente desmotivado, sem confiança, coletivamente em frangalhos e individualmente muito mal, quase todos os atletas. Ô Vaguinho, lá no bar do Vaguinho em Patinga, diz que o sonzão tá cortando na alta lá no Vale do Aço. Muito obrigado, hein, Vaguinho, pela audiência. Grande abraço a todo mundo no Vale do Aço. Próximos jogos e o calendário do Galo, hein, Rezende? Vamos lá. O Júnior Santos, Thiago, dor no quadril, viu? Ele vai ser reavaliado amanhã, então dores no quadril, o Júnior Santos. Vamos lá, tem o Juventude terça-feira, aqui na Arena MRV. Daqui a uma semana, sábado, o Galo vai jogar contra o Fluminense no Maracanã, sábado, 6h30. Aí volta no dia 8, que será durante a data FIFA. É um daqueles jogos adiados do Atlético. Contra o Sport, aqui na Arena MRV, no dia 8, uma quarta-feira. Esse jogo, 7 horas da noite. Depois tem o clássico contra o Cruzeiro aqui também, na Arena MRV, no dia 15 de outubro, uma quarta-feira, 9h30 da noite. E aí o Galo tem 2 partidas fora de casa. Corinthians, lá em São Paulo, um sábado, dia 18 de outubro, 6h30. E de lá o Galo já segue direto para Quito, no Equador, para enfrentar o Del Valle. Del Valle, dia 21 de outubro, uma terça-feira, 9h30 da noite. Então o jogo do Galo com o Del Valle. Aí entre os duelos contra a equipe equatoriana tem o Ceará aqui na Arena MRV, dia 25, um sábado às 4 da tarde, e fecha, né, esse confronto de semifinal com o Del Valle aqui na Arena, dia 28 de outubro, terça-feira,
às 9h30 da noite. Então essa é a agenda do Galo até o fim do próximo mês de outubro. E você percebeu aí, Thiago, são muitos jogos na Arena MRV. Tem que aproveitar esse fator local, não só para melhorar no Campeonato Brasileiro, mas também para se classificar finalíssima da Sul-Americana, Thiago Reis. Estabelecer, né, do Panzi, essa conexão com a torcida. Hoje pode não ter sido um público gigante, mas eu relatei isso no jogo contra o Bolívar, sabe? Galera de Neves, de Esmeraldas, de Betim, o torcedor humilde voltar à Arena MRV com aquela energia toda que empurrou o Galo na classificação contra o Bolívar e hoje de novo fez a diferença, né, Edu? Ô, Thiago, quando você tem um time encaixado, jogando bem, voando, é importante ter um público gigante, ter renda, ganhar dinheiro. Quando seu time tá mal, quando seu time está com dificuldade, quando os resultados não vêm, quando individualmente está tendo dificuldade, coletivamente é o início de um trabalho, é muito melhor ter um público vibrante do que um público gigante. E nos 2 últimos jogos o Atlético teve públicos vibrantes contra Bolívar e contra Mirassol. Nesse momento, o Atlético precisa de uma torcida vibrante e não de uma arquibancada com um público gigante. E por isso, nesses 2 últimos jogos, a sinergia foi muito maior. Foi uma torcida vibrante. E time que não está bem, time grande, time de camisa, de massa, de torcida, ele precisa da sua gente nesses momentos mais difíceis. Então eu vou repetir. No momento pelo qual passa o Atlético, é muito melhor contar com uma torcida vibrante do que com um público gigante no estádio. É para refletir. Nesse momento é ter garganta, gente que grita, gente que vibra, gente que pulsa na arquibancada. É melhor ter 25, 30 mil pessoas pulsando, vibrando, incentivando, do que às vezes 45 pessoas batendo palma. Nesse momento pede-se muito mais vibração do que estádio lotado. É isso. O Atlético acaba de postar aqui no grupo dos setoristas, Thiago, uma fala do Paulo Brax. Abre aspas, ouviu o Hulk após o jogo a indignação com o cartão amarelo. Chama atenção o grau da reclamação que não será ignorada. Tomaremos as providências formais junto à comissão de arbitragem da CBF na segunda-feira. Então, Paulo Brax, homem forte do futebol do Galo, ressaltando então que com essa fala forte do Hulk que a gente ouviu na zona mista, o Atlético vai fazer uma reclamação formal pelo cartão amarelo que foi aplicado no Hulk. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, já comenta aí tudo que eu já trouxe aqui para vocês, comenta sobre bastidores. Paulo Brax foi contratado para o Galo pelo fato, a informação que eu tenho é que o Vitor não estava sozinho desempenhando uma gestão, a sua função com total êxito, e por conta disso eles contrataram o Paulo Brax para ajudar o Vitor nessa questão. Eles viram que o Vitor precisava de mais um nome ao seu lado para poder gerir o futebol do clube. Aí, eu sei que muitos aí vão falar assim, mas mesmo assim não tá dando conta. Aí, galera, é outra conversa. Se os dois não estão dando conta, se você que tá me assistindo não está gostando do trabalho, nada contra a pessoa, mas se vocês não estão gostando do trabalho do Paulo Brax e do Vitor, isso é outra conversa. Mas a informação que eu tenho é que o Vitor é o diretor de futebol, correto? Show, saiu de gerente, foi para diretor. Ganhou essa efetivação, ganhou essa promoção no cargo a partir do momento que o Rodrigo Caetano saiu, o Vitor saiu de gerente e foi para diretor. Show? O Galo viu que o Vitor sozinho, a princípio, não poderia dar conta e contratou o Paulo Brax para fazer uma dupla e para ajudá-lo. Podem ver aí, podem pesquisar. Eu gosto que vocês fazem a pesquisa para ver que eu não estou falando mentira aqui, galera. Pesquisem aí, procurem clubes da Série A do Brasil que tem um CSO de futebol. Vocês provavelmente vão achar alguns clubes que tem CEO, mas que tem CSO e ainda tem um CEO. Procura aí, depois vocês voltam no vídeo aqui e me conta quais vocês acharam. E procuram aí também clubes que tem o tanto de gente ligado diretamente ou indiretamente ao futebol do clube. Diretamente ou indiretamente ligado ao futebol do clube. Quero ver se vocês acham clube que tem CEO, CSO,
diretor de futebol, gerente de futebol, supervisor de futebol, assessor para cá, auxiliar para lá, enfim, procurem aí e me contem, tá? E ainda tem um Siga, tem um Sérgio Coelho, tem uns 4Rs. Procura aí e me conta depois quais clubes vocês acharam da Série A do Brasil que tem esse tanto de gente ligada diretamente ou indiretamente no futebol, beleza? Mas a informação principal trouxeram o Brax para ajudar o Vitor porque viram a princípio que o Vitor poderia não dar conta de todo o trabalho, entendeu? Agora, se os dois estão dando conta, se os dois não estão dando conta, aí é uma outra conversa, galera. Isso aí mais pra frente a gente pode opinar melhor. Galera, show de bola, tamo junto, forte abraço, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, vem ser membro do canal. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!